a educação, que é uma aposta que eu acredito que faça parte da vida de todo mundo que está aqui nessa sala. Então, é com isso que eu digo meu boa tarde. Quero lembrar que, nessa sexta com Nani Caiçara, nós escolhemos colocar os Guarás em bando, para lembrar para a gente que a gente não voa sozinho, que a gente está precisando sempre uns dos outros, para estar construindo as transformações tão importantes que nós precisamos fazer. E eu tenho uma alegria imensa, e acho que sou um pouco responsável por isso, de colocar numa mesa, nesse momento, German Doin, Helena Singer, que são pessoas que têm se ocupado de ter um olhar sobre como é que são esses movimentos que se transformam, ou que transformam a educação. Cada um à sua forma, eles já têm décadas de caminhada nisso. E eu, particularmente, tenho uma grande curiosidade de ouvi-los, no sentido de dizer assim, e isso que foi feito lá na década, há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, como é que a gente olha hoje? Eu imagino que eles tenham já preparado uma fala, cada um deles deve fazer uma fala, mas que a gente também deva conversar. E que esse é o nosso momento precioso da gente mergulhar nesse assunto. Tudo bem? Então, a Helena Singer, eu vou contar um pouquinho. Eu acho que vocês todos conhecem, mas ainda vou contar. A Helena escreveu há muito tempo... Eu não vou contar só os pedacinhos, tá? Quando ela escreveu República de Crianças, acho que essa é a sua tese de doutorado, mestrado, depois ela continuou pensando essas questões, ela juntou experiências que transformavam a educação, né, em vários lugares do mundo. Ela não só escreveu sobre isso, ela visitou isso. Ela mergulhou sobre isso, e ela continuou fazendo isso. E num determinado momento do MEC, ela coordenou um edital que, para a gente do Brasil, foi muito importante, ainda que pontual, que era de levantar as experiências transformadoras que a gente tinha. Então, uma parte dos critérios que a gente usa na ANE, das referências que a gente usa na ANE, para pensar o que é uma educação transformadora e humanizadora, eles estão alicerçados naquele tempo, onde a gente conseguiu nomear o que era essa inovação, essa transformação. E como as coisas vão e voltam, hoje a Helena também ela é responsável por guardar esse registro, uma vez que lá no site do MEC a gente não mais o encontra, né? Além disso, você é presidente do Instituto Paul Singer, e o que você é do Movimento Inovação da Educação? É alguma coisa assim, mas eu sei que passa muito por você, que é onde a gente tem esses registros daquela época. Então, estou te apresentando um pouquinho, e quem tiver com a apresentação da Helena, já está ok, e você que prefere falar daqui, a primeira fala, ou lá de cima? E, Guerra, você prefere sentar, ficar aqui? Vamos ficar à vontade, o mais próximos possível. Gente, boa tarde. Queria primeiro dizer que é uma emoção para mim estar aqui. Há muito tempo que eu acompanho a Moane, a Conani Caiçara, né? E acho que eu planejei, coloquei na agenda de estar aqui no começo do ano. Valdo falou a data e já ficou na minha agenda, que eu falei, desse ano não passa. E realmente está sendo tão impressionante, emocionante quanto eu imaginava que seria, ou mais, né, na verdade. E eu tenho muita expectativa aqui pelos nossos próximos dias. Eu vou, então, fazer essa fala, vou pedir para alguém me cortar. Se tiver daqui uma meia hora, me avisar, se estiver demorando, atrasando. Mas esse tema da educação transformadora no Brasil e no mundo, né, que foi proposto aqui para essa mesa, eu preparei uma apresentação a partir dessa experiência, que é a minha experiência, que Susan trouxe aqui, um pouquinho. Então, pode passar para o primeiro slide. Isso. Então, esse é o... No século passado, trocentos anos, né,
que o nome do livro é República de Crianças, Experiências de Resistência, Experiências Escolares de Resistência. Então, naquele livro, eu estudei experiências escolares que essa perspectiva de resistência, no sentido de que ela se opõe a uma forma de poder. Então, instituições que, ao longo da história, foram criadas por educadores com o objetivo de criar uma infância, de possibilitar uma infância feliz, né? Então, são alguns exemplos, são bastante conhecidos, que eu pude pesquisar e sistematizar, são experiências de educadores que escreveram sobre essas experiências, né? Então, tem o Yasnaya Poliana, que foi criada pelo escritor russo Leon Tolstói, lá na Rússia, século XIX, para os filhos dos camponeses, e ainda numa perspectiva de que ele, né, nas terras da família dele, né, Yasnaya Poliana, nessa perspectiva de que as pessoas, as crianças, adultos, juntos, dialogavam sobre os temas que interessavam para eles, faziam caminhadas pela floresta, e iam se formando e se socializando nos valores e nos conhecimentos juntos, né? Foi uma experiência que durou pouquíssimos anos, o czar destruiu. O Lar das Crianças foi criada por um educador polonês, Janusz Korczak, criada no começo do século XX já, para órfãos judeus, como um orfanato, e ele criou ali uma estrutura de vida daquelas crianças que viviam todas juntas, baseada no modelo de uma república, né? O nome República de Crianças vem daí. Então, eles tinham um tribunal que decidiam quando haviam conflitos, tomavam as decisões, tinham os legisladores, tinha um governo. E essa experiência foi destruída pelo nazismo, né? Eles todos foram para o campo de concentração juntos, e Janusz Korczak, suas crianças, essa história belíssima contada num filme que alguém quiser se interessar por ver. Summerhill é uma experiência que nasce na Alemanha, depois se muda para a Inglaterra, e é viva até hoje, permanece existindo até hoje, fez mais de 100 anos, uma grande referência criada pelo Alexander Sutherland Neill, e que tem essa perspectiva, também era um internato, até hoje as pessoas vivem lá, e que tem uma forma de organização que favorece as tomadas de decisões coletivas e a liberdade de aprender. E o modelo de Summerhill inspirou muitas escolas no mundo todo, e eu estudei uma nos Estados Unidos que inspirou uma rede ainda maior de escolas, que é a Sudbury Valley School, e uma escola em Israel chamada Hadera, que inspirou muitas escolas públicas, aí o primeiro exemplo de escolas públicas em Israel. E aí essas ainda existem, né? Então, aqui permanece. Então, são experiências de resistência nesse sentido. Aqui, agora, nessa escola, nesse lugar, a gente vai criar um ambiente em que a gente é capaz de promover essa educação emancipadora, transformadora, mas que não havia um objetivo, uma intenção, ou não houve uma oportunidade, com exceção de Israel, de mudar o sistema educacional como um todo. Aí pode passar o próximo slide. Aí, depois, meu mestrado é antes da LDB, né? Eu falei, século passado e tal, então não podia ter experiências, escolas como essas no Brasil, por isso que eu estudei escolas de outros lugares. Mas nós temos, obviamente, na nossa história, experiências também de resistência e de referência, inclusive, que avançam em relação a essas que eu trouxe aqui, né? Então, a começar pela educação indígena, né, que é uma diversidade, uma pluralidade, mas que, talvez em comum, a gente possa dizer que tem um sentido de comunidade, que tem, como a gente viu aqui, né, na apresentação, essa perspectiva intergeracional, que, portanto, respeita, né, a criança como um ser competente, né, como diz aqui o Braz, aprendi com ele essa frase. Então, está aqui no modo de educar dos povos indígenas em geral, a roda, né, a situação das decisões tomadas coletivamente. A educação quilombola, né, que também, obviamente, uma educação de resistência no sentido mais
agudo do termo, né, mas que traz muito desses valores do coletivo e dos processos de decisão comunitários e do engajamento das crianças no modo de vida dos adultos. E outras experiências que aí sim tentaram ser experiências de educação pública, e que depois foram devidamente reprimidas e destruídas, né? Então, a experiência dos parques infantis em São Paulo, que foi liderada, criada por Mário de Andrade, quando ele foi diretor do Departamento de Cultura e Educação de São Paulo, e criou essa visão e essa perspectiva. A gente precisa de mais parques na cidade, praças, e as crianças precisam ocupá-las, né? Então, projetos educacionais que acontecem nos parques e nas praças, essa é para a primeira infância. E muitas das escolas em São Paulo, escolas municipais, têm essa perspectiva na sua construção de serem ao lado de praças, né? Vem desde a influência de Mário de Andrade. A Escola Parque, na Bahia, né, criada por Anísio Teixeira, ainda lá no fim dos anos 40, e que foi uma grande referência, né, nessa perspectiva de também a escola ser um ambiente não só de formação para os aspectos mais acadêmicos, mas também sem cindir, né, o mundo do trabalho e o mundo da formação acadêmica, criando ali oportunidades também de formação, de formação em várias, na diversidade de habilidades, né, e também de artes e tudo isso. E virou uma referência também, né, Anísio Teixeira conseguiu fazer disso uma política pública, inclusive para o país. E a experiência de Angicos como disparadora, né, do projeto da educação popular, né, liderada ali por Paulo Freire, e que encontrou também, no momento de constituição da rede pública de ensino em Recife, né, com Miguel Arraes, uma oportunidade também de virar uma política, uma visão orientadora da educação pública, e que deveria também chegar ao país todo, não fosse o golpe de 64, poucos anos depois. Então, são experiências da educação brasileira também nesse registro, que ficam no registro da resistência, porque também foram reprimidas, né? E são até hoje. Aí pode passar para o próximo slide. Pode passar o próximo slide, por favor? Então, aqui, falar um pouquinho de quais são os movimentos de resistência na educação hoje. Movimentos que estão buscando, acho que aí, criar as duas coisas, né? Lugares, oportunidades, momentos de uma educação transformadora, que oportunize para as pessoas que participam dos projetos uma outra experiência e, ao mesmo tempo, incidir na mudança do sistema, né? E aqui eu ponho assim nesses círculos que se encontram, porque eu acho que têm coisas em comum, mas eles não são a mesma coisa, né? Então, primeiro tem o movimento, né, a ação do movimento negro do movimento indígena na educação, acaba constituindo toda a nossa visão e a nossa referência em educação para as relações étnico-raciais, e essa revolução que foram as cotas, né, as cotas no nível da universidade, e toda essa perspectiva da educação antirracista, né, que precisa criar oportunidades e condições mesmo de enfrentamento do racismo, né? Então, essa é um movimento, uma luta, uma agenda da educação, na educação do movimento negro e do movimento indígena também, né? Ambos viraram lei, o ensino da história, da cultura afro-brasileira e afro-indígena, e que se conecta com o movimento aqui, da CONANE, né, o movimento pela educação transformadora, o movimento pela educação integral, o movimento pela educação inclusiva, né, colocar todas as pessoas nas escolas aprendendo, independente das suas habilidades. A educação integral que se fortalece numa agenda de ampliação da jornada escolar,
mas não se reduz a isso. A educação transformadora, essa perspectiva que aqui a gente trabalha, né, na Conani, no Moani, nas especializações todas que nós fazemos, essa perspectiva das pessoas aprenderem, poderem se formar, transformando o mundo. Aí a gente tem a educação dos movimentos sociais, né, a educação popular, que foi por onde a educação popular conseguiu se disseminar pelo Brasil, que foram nos movimentos sociais, né, os movimentos pelos direitos humanos, os movimentos ambientalistas, o movimento agroecológico, o movimento da economia solidária, o movimento de moradia, o movimento pela saúde, todos os braços de educação desses movimentos assumem a perspectiva da educação popular, que, obviamente, se conecta com tudo que a gente está falando aqui. E um outro conjunto de movimentos e de iniciativas e de perspectivas que são dos agentes de educação da cultura, né? Como a gente viu aqui brilhantemente a apresentação, quando a gente abriu aqui, né, com essa perspectiva de você educar na cultura, pela cultura, usando os princípios, inclusive, da educação popular, e que, obviamente, também traz todas essas referências de você formar os sujeitos para ser capazes de se transformar o mundo. Então, o que eu vejo é que a gente tem muito em comum nessas 4 conjuntos de movimentos. Somos muito mais do que imaginamos, mas cada um está agindo num território, numa agenda, e pouco se fala, um pouco se conhece, né? Então, pode passar? Então, aqui aí eu vou começar a falar sobre como é que a gente passa dessa perspectiva da resistência para qual seria a agenda para a transformação do sistema, né? E aqui eu trago a minha experiência e os meus aprendizados a partir do lugar que eu estou nos últimos 7 anos, que é a Choca, uma organização global, está em 45 países e que atua na perspectiva da mudança sistêmica e paradigmática. Então, são 6 dimensões do sistema que a gente precisa incidir para o sistema mudar, né? Primeiro, precisa ter um marco legal que vai estruturar a legislação e a atuação do judiciário em relação à educação. A gente precisa ter uma estrutura organizacional, ou seja, as instituições da educação, sejam as escolas, sejam as universidades, as instituições de ensino superior, sejam as instituições educativas não escolares, precisam ter uma estrutura que seja aberta, que seja fluida, que possibilite a contaminação do sistema, né? A terceira dimensão é política. Como é que a gente distribui o poder, como é que a gente toma as decisões, como é que a gente traz os atores que hoje não participam dos processos de tomada de decisão para serem agentes da decisão. A quarta dimensão é cultural, é a mentalidade. A gente precisa que as pessoas passem a desejar essa nova educação, precisa que os pais, os professores, os próprios estudantes desejem, portanto, a gente precisa de uma nova mentalidade. A quinta dimensão é a dimensão dos critérios do que a gente considera educação de qualidade. Como é que a gente mede isso? Como é que a gente diz isso é bom, aquilo não é bom? E a sexta dimensão é o incentivo econômico, né? Não é por ordem hierárquica isso aqui, não. Tá? As seis dimensões são igualmente importantes e, muitas vezes, também são totalmente interdependentes umas das outras. Pode passar? Então, vou começar falando rapidamente. Eu vou falar de todas elas, mas vou tentar ser rápida. Então, em relação ao marco legal, pode passar para o próximo slide. Eu queria dizer que a gente tem o principal, né? O principal é a LDB. A LDB, ela já na sua origem,
1996, ela já carregava uma série de contradições, porque é o resultado de uma série de disputas, né, que aconteciam e que continuam acontecendo hoje na sociedade. Então, todos os nossos marcos legais, em todos os campos, trazem contradições, porque sempre são resultados de disputas. E, de lá para cá, a LDB foi muito transformada, mas tem esse artigo que é a nossa âncora, né, o artigo 23, que diz: a educação básica poderá organizar-se em séries anuais, em períodos semestrais, em ciclos, em alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência, e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre com o interesse do processo de aprendizagem, assim o recomendar. Então, está tudo permitido. A lei, a LDB, permite todas as formas de organização de uma instituição educacional, seja escola, seja universidade, seja uma instituição da cultura, da sociedade civil. E outros artigos também são bastante importantes, que falam da gestão democrática, né, e vem desde da Constituição de 88, né, a perspectiva da educação que forma para o trabalho e para a cidadania. Né. Então, o nosso marco legal está ok, em relação ao que a gente está propondo de transformação. O problema é que faz quase 30 anos, e tudo que está escrito ali depois do séries anuais não se realizou. Então, a gente tem quase 30 anos desse marco legal, e a gente tem 99% das escolas organizadas pelas séries anuais, e as universidades, as faculdades, estão cada vez mais escolarizadas nesse sentido. Então, isso para mostrar que as outras 5 dimensões não caminharam junto. Pode passar? Então, agora, falar um pouquinho, isso aqui é o que vocês mais conhecem, como é que é a estrutura organizacional para a mudança sistêmica, né? Como que as instituições, seja escolas ou universidades, precisam se organizar. Pode passar? E aí eu trago, a partir de fotos e referências das escolas que a gente acompanha, né, pela Choca, eu trago aqui para ilustrar um pouco, poderiam ser fotos de outras instituições. Mas, primeiro, né, projeto pedagógico com sentido compartilhado. Então, instituições que nascem a partir de uma visão de uma comunidade que deseja realizar uma determinada educação e que, portanto, constrói junto à instituição, com as características, com os objetivos, com a perspectiva que faz sentido para aquele lugar, para aquela comunidade. E aqui as fotos são da escola Baniwa Eno Iepoli, que fica lá em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, uma escola indígena, e que é uma entre 60 escolas desse coletivo de escolas Baniwa, desse território lá da Cabeça do Cachorro, e que se orientam. A escola é o lugar de pesquisa, de planejamento da comunidade, né, do povo, do território. Então, eles vão decidir o que eles vão estudar, porque é o que eles vão produzir, é como eles vão se organizar naquele ano. Então, a escola é o centro de organização da comunidade. Pode passar? Os ambientes, né, os espaços, eles precisam ser acolhedores e instigantes, as pessoas todas precisam se sentir bem, se sentir parte, se sentir acolhidas, e, ao mesmo tempo, precisam se sentir motivadas e estimuladas a pesquisar, a explorar o espaço, seja desde a educação infantil, ou seja, na universidade, precisa ser um lugar de conhecer e de aprender, né? A escola ou a universidade, a instituição educativa. E aqui eu trago as fotos do CIEJA Campo Limpo, que é lá na cidade de São Paulo, uma escola para a educação de jovens e adultos, que fica num território bastante desafiador em termos de condições sociais e ambientais, e que é uma escola que funciona das 7 da manhã às 10 da noite, nunca fecha, nunca está com o portão trancado. As pessoas, quando são recebidas com frases do tipo "que bom que você está aqui", as mesas são redondas para as pessoas, né, conversarem, conviverem. Tem o piso azul, onde todo mundo, que é um lugar onde se reúne todo mundo para tomar as decisões sobre a escola. Então, é um exemplo de ambiente acolhedor e instigante. Pode passar?
O currículo conectado com o território, né? Aí eu não preciso nem me alongar aqui, então vou falar do exemplo, né, para quem não conhece, Escola Luísa Maim, em Salvador. É uma das iniciativas da Associação Comunitária de Moradores de Santa Luzia, uma organização que existe há quase 40 anos, no território do Alagados, ali em Salvador, uma organização totalmente criada e liderada pelas mulheres negras do território, e que são conhecidas como Mulheres da Laje, porque elas literalmente construíram com os próprios braços muitos dos equipamentos que estão ali, inclusive a escola. E essa escola, que se chama Luísa Maim, uma heroína, né, da luta abolicionista, podemos chamar assim, é uma escola que, inclusive, tinha o infantil e o fundamental, mas perdeu o financiamento, é uma escola comunitária, e agora só tem a educação infantil. Ponto que eu deixo aqui para a gente voltar a falar depois. Mas tem ali também uma organização para os jovens, que chama Reprutai, a rede que foi criada pelos jovens do território, rede dos jovens protagonistas do território, que atua com cultura, e é um equipamento do Estado que a comunidade gere. Tem toda uma articulação no centro de Salvador, em favor da educação transformadora e do desenvolvimento territorial local. Pode passar? Pode. Aqui, então, a articulação intersetorial. Aí tem aqui nosso exemplo máximo e sempre, né, o bairro educador de Heliópolis, né, essa articulação dos agentes que atuam com as mesmas famílias, né, as famílias da escola, e que, portanto, precisam se conversar para pensar como é que aquele território se transforma num território em que todas as pessoas podem se desenvolver integralmente. Aí você precisa conversar com os agentes de todas as áreas e, sobretudo, na liderança da comunidade. A gente vai ouvir muito melhor. E vocês, está cheio de gente de Heliópolis aqui que vai poder contar muito melhor sobre isso. Pode passar. E, por fim, a questão da possibilidade dos sujeitos se sentirem, se formarem como agentes de transformação, diz de uma metodologia específica, né, em que as pessoas aprendem como é que elas se organizam coletivamente, como é que elas colocam uma ideia em pé, como é que elas fazem, como é que elas veem o impacto das suas ações. E aqui eu trago o exemplo do Ceará, em Pentecoste, a organização Prece, que foi criada por estudantes que conseguiram entrar na universidade, que voltaram para ajudar os outros estudantes de Pentecoste a estudar para conseguir entrar na universidade, criando uma metodologia chamada de células cooperativas, e essa metodologia depois foi adotada por uma escola estadual, que é a Escola Alain Pinho Tabosa. O Prece celebrou essa semana 30 anos. Pode passar? Bom, agora vamos falar da terceira dimensão que a gente precisa mudar para mudar o sistema, é a dimensão política, que a gente precisa trazer os atores que não participam dos processos de tomada de decisão na educação para os processos de tomada de decisão. Pode passar? E aí, trago aqui alguns exemplos, né? Primeiro, a gente precisa, uma forma importantíssima, é o fortalecimento das próprias instituições, organizações, escolas educativas, né, que elas tenham autonomia e que possam decidir sobre elas mesmas, decidir o seu projeto político-pedagógico, decidir o seu currículo. E aí eu trago aqui o exemplo da cidade de São Paulo, na rede municipal. Tem uma meia dúzia de escolas que são consideradas escolas experimentais. E 3 anos atrás, o Conselho Municipal de Educação consolidou recomendações para a Secretaria Municipal de Educação para que não só respeite, porque hoje essas escolas podem existir, mas que elas sejam respeitadas na sua forma de atuar e também sejam conhecidas antes dos professores e diretores resolverem trabalhar lá, né, porque não é qualquer como as outras escolas, e que elas possam ser debatidas e divulgadas dentro da rede. Então, isso é uma recomendação do Conselho Municipal de Educação para a Secretaria Municipal de Educação, que não é muito bem seguida, mas a ideia seria esta. A luta é por isso, né, que as escolas não só possam existir, mas que elas também possam
ser conhecidas e debatidas e influenciar as suas redes. Pode passar? A segunda dimensão de construção, né, política de liberdade de construir, trazer as pessoas que não decidem para decidir, é a construção, a democracia na construção dos currículos. O que as escolas vão ensinar? Então, hoje, isso é um assunto do Conselho Nacional de Educação. E aqui eu trago a experiência do nosso vizinho aqui de Almirante Tamandaré. Acho que o pessoal chega amanhã, não sei se já alguém... já estamos aqui, muito bem. Eu só vou falar aqui, depois vocês é que vão responder as perguntas que vão vir. A construção do currículo com a comunidade, com as famílias, com o território. Então, e hoje, lei, aprovado em lei, esse é o currículo, foi decidido pela comunidade. Pode passar? Depois, a outra dimensão é a própria democracia na construção das políticas públicas. Então, quando começou o processo de reforma do ensino médio, 2017, foi feito por decreto, em 2018, uma articulação que envolve várias das organizações daqui, liderada pela Faculdade de Educação da USP, pela Choca, começou um processo de vamos construir propostas para o ensino médio que sejam nossas, em vez de só ficar debatendo o projeto do Temer contra o projeto do que está aí. E aí saiu, ao longo de um ano, 500 pessoas participaram de debates, inclusive teve um debate na Conani, em Brasília, houve em Rondônia, em São Paulo, houve participações online também. 500 pessoas de 100 organizações do Brasil consolidaram 27 propostas. Essas 27 propostas estão à disposição, vocês podem achar e tal, mas eu queria dizer que o espírito geral dessas 27 propostas é que as políticas da educação têm que nascer nas escolas. As escolas têm que ser os equipamentos aonde vem o prefeito, vem o candidato a vereador, vem o secretário de educação para ouvir o que a escola quer construir. E aí a política, não só da educação, mas todas as políticas deveriam ser prioritariamente debatidas nas escolas, que são os espaços públicos de construção da cidadania, certo? Então, o mais bem espalhado pelo país todo. Então, as escolas deveriam ser os espaços de debate das questões, das pautas políticas, todas elas. Esse é o espírito das 27 propostas, que falam de vários aspectos do ensino médio, vale a pena conhecer. Mas, em vez da gente entregar isso daí para as autoridades e ficar esperando eles engavetarem, a gente resolveu partir para vamos fazer isso acontecer. E aí a gente se juntou com um coletivo de jovens pedagogos negros da periferia de São Paulo, chamado Encrespados, Encrespades agora, e criamos um jeitinho fácil de organizar debates públicos nas escolas, pelos estudantes mesmo. Então, estudante interessado entra no site, encontra lá, se inscreve num grupo de WhatsApp, participa de uma jornadinha de formação, e depois encontra nesse site vários percursos de debates feitos pelos próprios jovens que se interessam por diversos assuntos, questão ambiental, questão racial, questão de gênero, e a própria reforma do ensino médio, questão das cotas, enfim, tem percursos para vários assuntos, os jovens se interessam pelo assunto e disponibilizam lá como é que eles debatem esse assunto, e aí quem quer fazer, quem passou por essa jornadinha, lidera um debate na sua escola ou em algum outro lugar. Então, tem jovem liderando o debate na Câmara Municipal de Vereadores, jovem liderando o debate no Conselho Tutelar. Aqui a gente tem uma pessoa que vai contar como é que cria essa oportunidade de debates no Centro de Convivência do Idoso, também porque não são só os jovens que têm que debater, debates públicos sobre os diversos assuntos. Pode passar? E, finalmente, a gente precisa que os próprios estudantes sejam os protagonistas nos debates que acontecem nos lugares de poder, como as universidades. Então, a gente sempre insiste, sempre faz isso e traz. Aqui a gente tem os estudantes da Escola Odeca e Odé, na Universidade de São Paulo, abrindo nosso último fórum, que foi um fórum sobre a questão da educação transformadora antirracista.
Então, a voz dos estudantes sempre nos processos de debate, inclusive nos espaços institucionais que têm poder, como as universidades. Pode passar? Agora, falar aqui sobre a dimensão da cultura. Como é que a gente muda a cultura? Mentalidade. A gente precisa que as pessoas desejem essa nova educação. Aí pode passar? Então, a gente tem que falar com aqueles atores que as alternativas e a resistência normalmente não falam. Né? Então, começando pelos livros didáticos. Os livros didáticos no Brasil é um mercado super fechado, por causa do Plano Nacional do Livro Didático. É super difícil alguém poder imprimir um livro que chegue em centenas de milhares de escolas no Brasil todo. Então, são 5, 6 editoras que dominam o mercado todo. E pesquisa feita pela Fundação Telefônica, 3 anos atrás, mostrou que, inclusive, entre os estudantes que conectam à internet, a fonte de informação que eles consideram mais confiável são os livros didáticos. Então, os livros didáticos não só chegam em todo mundo, como eles são relevantes. Os estudantes acham que a informação que está ali vale. Então, a gente fez um livro didático para o edital do PNLD sobre projeto de vida. É um assunto também bastante polêmico, como trabalhar o projeto de vida, mas abriu-se aí uma oportunidade de a gente trazer toda essa perspectiva dentro de um conteúdo didático específico. Então, a gente criou esse livro, O Valor da Voz, da Editora Moderna. Tem outros livros de projeto de vida, de outros, que favorecem uma educação, a nossa visão de educação, a educação transformadora. Pode passar? A gente precisa falar com a grande mídia. E aí, assim, por exemplo, aqui tinha que estar a mídia. A mídia tinha que estar aqui na abertura, quando o prefeito eleito, a reitora, né, fizeram essa abertura, porque os pais, eles não estão nos encontros de educação, eles estão acompanhando a mídia. Né? Eles veem a televisão, eles leem o jornal, ouvem o rádio, ouvem o podcast. Então, a gente precisa dos grandes grupos de mídia e da mídia local, do território, falando dessa educação. Então, a gente tem aqui uma equipe com a qual a gente dialoga muito dentro do Grupo Globo, que possibilitou, por exemplo, não sei se vocês acompanham o Festival LED, mas o Festival LED traz a voz dos estudantes para muitas mesas, e isso é resultado da nossa parceria, e isso enfim, pauta muitos programas da Globo. A gente tem a série Corações e Mentes, que mostra várias das escolas que são estudadas aqui, disponível no Globoplay. Pode passar? A gente precisa também criar oportunidades das pessoas se engajarem no movimento. A gente precisa ser um movimento que não é só debate, educação. Como é que as pessoas, os pais, os estudantes, os jovens, no Brasil todo, se sentem parte desse movimento? Então, a gente vem criando algumas estratégias, que é, por exemplo, imersões em transformação para a juventude. Jovens que já têm uma experiência transformadora, conversando com jovens que têm vontade de ter essa experiência. Ou conversa sobre crescer, conversas com pais, com educadores, com avós, com tios, com pessoas que lidam com crianças e com jovens, sobre tudo isso. E essas conversas, essas imersões são muito fáceis, está disponível online, você chega lá e você faz, mas a gente precisa ganhar escala, né? Então, a gente vem trabalhando com secretarias de educação que são parceiras para que isso ganhe escala, como, por exemplo, a Secretaria do Estado da Bahia e a Secretaria Municipal de Belo Horizonte, né? Mas também disponível para qualquer um que quiser criar um caminho desses, né? Pode passar? E, por fim, devo estar já estouradíssima no tempo? Está lá, os 5 minutos. Ah, é? Então, acabou. A plaquinha. Critérios de qualidade. Como é que a gente muda o que as pessoas consideram que é uma escola boa, uma escola forte, uma escola bacana, a escola que eu quero colocar meu filho? Né? Então, pode passar? A gente vem desenvolvendo já há 5 anos, há 4 anos oficialmente, o programa Escolas 2030, que tem esse objetivo, e há uma articulação que
faz tudo isso aqui que eu falei aqui, começa por trazer os que não são ouvidos para os processos de decisão. Então, quem que não é ouvido quando a gente fala o que é uma escola boa? O sul do mundo, né? Porque todos aqueles critérios, PISA, exames, provas, tudo isso foi inventado lá nos Estados Unidos, na Europa, né? Tem sucesso lá nos países do norte. E aqui no sul, na África, na Ásia, na América Latina, a gente não participou desse processo e a gente vai super mal em todos os rankings, né? Então, essa iniciativa, Escolas 2030, é uma iniciativa que articula organizações de 10 países do sul global, desses 3 continentes, e também tem Portugal na Europa. É financiada por grandes fundações que investem na educação, e que entenderam que, puxa, a gente precisava aprender com essas organizações do sul do mundo que enfrentam situações muito mais difíceis e têm algum resultado também, né? Então, começaram esse projeto, que é para durar 10 anos, começou em 2020, vai até 2030, e no Brasil é coordenado pela Choca com a Faculdade de Educação da USP. Pode passar? E aí a gente, em cada país, tem que encontrar 100 organizações e tem que essas 100 organizações definirem quais vão ser os indicadores que elas vão acompanhar de aprendizagem. A gente vai falar de aprendizagem, mas cada país vai definir que indicadores vai acompanhar. Então, a gente já tinha, né, as organizações que tinham sido mapeadas pelo MEC em 2015, a partir de um edital, né, para experiências criativas e inovadoras da educação básica. A gente permaneceu atualizando esse mapeamento. Então, essas foram as primeiras instituições convidadas a participar desse coletivo. E também outras que ainda não são inovadoras em todos aqueles critérios que eu falei, mas que têm vontade de se transformar nesse sentido. Então, a gente formou esse coletivo, e esse coletivo decidiu que essas eram as aprendizagens que iam ser acompanhadas. Empatia, colaboração, criatividade, protagonismo e autoconhecimento, em todos os níveis, né, da educação infantil ao ensino médio superior, educação a jovens e adultos, educação não escolar também. Então, vários de vocês também participam aqui dessa rede. Pode passar? E aí, essas são as frentes que o programa atua, né? A articulação com governos. Então, as secretarias, as escolas que participam do 2030, que são públicas, elas trazem juntos as suas secretarias de educação, né, sejam municipais ou sejam estaduais, e a gente procura também, nos mesmos processos formativos, envolver as equipes das secretarias de educação para que essas inovações que estão sendo criadas pelas escolas, esses indicadores estão sendo criados pelas escolas no programa, possam influenciar a rede toda. A gente dissemina referências para a mídia o tempo todo, a gente está sempre dando visibilidade para as experiências, e a gente também atua em relação, a Faculdade de Educação da USP, a coordenadora, mas a gente procura se conectar e atuar com outros grupos de pesquisa em outras universidades, em outras faculdades, para ter essa incidência junto à formação dos profissionais da educação também, né? Pode passar? E, por fim, esse é o último slide, e eu não tenho muito para falar sobre ele. E pode passar já para o último, que é em relação aos incentivos econômicos. Então, quais são os incentivos econômicos para essa nova educação? Na área de políticas públicas, já tem algumas coisas que a gente consegue mapear e que vêm sendo falados nos fóruns que a gente organiza como muito estratégicos para a mudança do sistema. Primeiro, o programa Dinheiro Direto na Escola, porque é um recurso que chega direto na escola, e a escola, portanto, se torna mais empoderada e capaz de promover a transformação que precisa. O segundo é a extensão universitária, né? E aí tem diferentes formatos, e eu imagino se eu aqui nesse lugar vou falar sobre isso, mas apenas mencionar que isso vem sendo trazido como uma grande oportunidade de transformação da universidade. E o programa Cultura Viva, agora o MEC e o MINC, semana passada, acabaram de assinar um novo acordo, que é recursos
para investimento na cultura a partir da educação, nessa aliança, reconhecendo o potencial educativo dos agentes da cultura. Então, nas políticas públicas, tem essas, faltam muitas, faltam políticas públicas que sustentem a Escola Luísa Maim, que eu falei lá em Salvador, a Escola dos Sonhos, que está aqui com a gente. Qual é a política pública que a gente precisa reivindicar para que essas iniciativas não só sobrevivam, mas vivam e se multipliquem, né, e prosperem. E não tenho muito para contar da mudança de mercado, mas eu tenho que dizer que a gente precisa mudar o mercado. E a gente tem aqui escolas privadas, né, a gente vê uma mudança na cultura dos pais que escolhem pagar escolas privadas e buscam esse tipo de educação. Esse mercado é muito importante, porque esse é o mercado que está dizendo, refletindo o que é a demanda social por uma nova educação. Então, a gente precisa mesmo que o mercado, inclusive, da faculdade particular, que hoje forma a maioria dos professores da rede pública, né, que as faculdades particulares desejem transformar a educação que oferece para os professores, para os futuros professores da rede pública, nesse sentido. Então, a gente precisa... Mas eu não tenho nada para contar, porque eu não tenho nenhuma atuação, nem conheço ainda sobre isso, só estou dizendo que é o que precisa acontecer. E incentivos econômicos até para a própria atuação das escolas, né? Entre as propostas para o ensino médio, tem lá recursos econômicos para os projetos desenvolvidos pelos estudantes, né? Que os estudantes possam acessar recursos públicos para os seus próprios projetos. Então, acho que é isso. Tem acho que talvez o último, com as referências, que eu acho que pode passar, se alguém tiver aí. Depois eu mando isso daí que não dá para ler, mas, enfim, são as referências. Acho que é isso. Obrigada.